Aqui encontra a parte 5. Depois de estudar atentamente esta parte, verá que toda a força, o objeto ou fato concebível é o resultado da mente em ação. A mente em ação é pensamento, e o pensamento é criativo. Os homens pensam agora como nunca o fizeram antes. Por isto, esta época é criativa e o mundo está a presentear os pensadores com os melhores prêmios. A matéria é impotente, passiva e inerte. A mente é força, energia, poder. A mente molda e controla a matéria. Cada forma tomada pela matéria é apenas a expressão de algum pensamento pré-existente. Mas o pensamento não faz transformações mágicas. Ele obedece às leis naturais. Põe as forças naturais em movimentos. Liberta energias naturais. Manifesta-se na nossa conduta e nas nossas ações, e por sua vez, nos amigos e conhecidos, e finalmente, em todo o nosso ambiente. Podemos originar pensamento e, uma vez que os pensamentos são criativos, podemos criar para nós as coisas que desejamos. Pelo menos 90% da nossa vida mental é subconsciente. Por isso, aqueles que não conseguem usar esse poder mental vivem dentro de limites muito estreitos. O subconsciente pode e consegue resolver qualquer problema por nós se soubermos orientá-lo. Os processos subconscientes estão sempre a funcionar. A única questão é saber se seremos nós simplesmente destinatários passivos desta atividade ou se orientamos constantemente o trabalho. Teremos uma visão do destino a alcançar, dos perigos a evitar, ou devemos simplesmente andar à deriva? Descobrimos que a mente penetra em todas as partes do corpo físico, sendo orientada ou marcada pelo poder vindo do objetivo ou da parte da mente mais dominante. A mente que penetra no corpo é o resultado da hereditariedade, que, por sua vez, é simplesmente o resultado de todos os ambientes, de todas as gerações passadas, sobre as forças de vida receptivas e em constante movimento. Uma compreensão desse fato permite-nos usar a nossa autoridade quando encontramos um traço indesejável de caráter a manifestar-se. Podemos usar conscientemente todas as características que temos e podemos reprimir e recusar que as indesejáveis se manifestem. Novamente, esta mente que penetra no corpo físico não só é o resultado de tendências hereditárias, como é também o resultado do ambiente do lar, do trabalho e do meio social, onde inúmeros milhares de impressões, ideias, preconceitos e pensamentos semelhantes foram recebidos. Grande parte vem de outros, como o resultado de opiniões, sugestões e afirmações. Muitos deles são o resultado do nosso próprio pensamento, mas quase sempre todos foram aceitos com pouca ou nenhuma avaliação ou consideração. A ideia parecia plausível. O consciente recebeu-a, passou ao subconsciente, onde foi assumida pelo sistema simpático e passou-a ao nosso corpo físico. A palavra tornou-se carne. Então, esta é a forma como estamos consistentemente a criar-nos e a recriar-nos. Hoje somos o resultado do nosso pensamento passado e seremos o que pensamos hoje. A lei da atração está a trazer-nos não as coisas que devíamos gostar ou desejar,
nem as coisas que outra pessoa tem, mas as nossas, as coisas que criamos pelos nossos processos de pensamento, quer consciente, quer inconscientemente. Infelizmente, muitos de nós criamos estas coisas inconscientemente. Se algum de nós estivesse a construir uma casa, seria com certeza muito cuidadoso relativamente aos planos, estudaria todos os detalhes, veria e selecionaria o material e apenas as coisas boas. E, no entanto, somos tão descuidados no que toca à construção do nosso lar mental. Lar mental tem as primeiras letras em maiúsculo, que é infinitamente mais importante do que qualquer casa física. Tudo o que pode entrar nas nossas vidas depende do caráter do material que entra na construção do nosso lar mental. Qual é o caráter desse material? Vimos que é o resultado das impressões que acumulamos no passado e guardamos na nossa mentalidade subconsciente. Se estas impressões tiverem sido de medo, de preocupação, de cuidado, de ansiedade, se elas tiverem sido desesperançadas, negativas, duvidosas, então a textura do material que estamos a tecer hoje será do mesmo material negativo. Em vez de ter algum valor, ficará com mofo e apodrece e só nos traz trabalho, preocupação e ansiedade. Ficaremos para sempre ocupados a tentar remendá-las e fazê-las parecer pelo menos polidas. Mas se o tivermos guardado o pensamento corajoso, se tivermos sido otimistas, positivos e mandarmos imediatamente para o lixo qualquer tipo de pensamento negativo, se tivermos recusado ter alguma coisa a ver com isso, se nos recusarmos a nos associarmos ou a nos identificarmos com ele de alguma forma, então qual será o resultado? O nosso material mental agora é do melhor. Podemos criar qualquer tipo de material que queiramos. Podemos usar qualquer cor que queiramos. Sabemos que a textura é firme, que o material é sólido, que não desaparece e não temos medo ou ansiedade relativamente ao futuro. Não há nada para tapar, nenhum remendo para esconder. Estes são os fatos psicológicos. Não há teoria nem adivinhação sobre estes processos de pensamento. Não há nada de secreto neles. De fato, eles são tão simples que todos os compreendem. O que se deve fazer é uma limpeza mental. E deve-se fazer esta limpeza todos os dias e manter a casa limpa. A limpeza mental, moral e física é indispensável para podermos progredir de alguma forma. Quando este processo de limpeza mental tiver sido completado, o material que sobra é adequado para fabricar uma espécie de ideias ou imagens mentais que desejamos realizar. Existe uma bela propriedade à espera de um pretendente. São amplos acres, com colheitas abundantes, água a correr e boa madeira, estendendo-se até onde os olhos conseguem alcançar. Existe uma mansão espaçosa e alegre, com quadros raros, uma biblioteca bem fornecida, com candeeiros ricos e todo o conforto e luxo. Tudo o que o herdeiro tem de fazer é defender a sua herança, tomar posse e usar a propriedade. Ele deve usá-la, não deve deixá-la na ruína, pois o uso é a condição para a manter. Negligenciá-la é perder a posse. No domínio da mente e do espírito, no domínio do poder prático, uma tal propriedade é nossa. Nós somos o herdeiro, podemos
defender a hereditariedade e possuir e usar esta rica herança. O poder sobre as circunstâncias é um dos seus frutos. A saúde, harmonia e prosperidade são bens na folha de balanço. Oferecem-nos equilíbrio e paz. Apenas custa o trabalho de estudar e colher os seus enormes recursos. Não exige sacrifícios, com exceção da perda das nossas limitações, das nossas servidões, da nossa fraqueza. Veste-nos com honra e coloca-nos um cedro nas mãos. Para ganhar esta propriedade, são necessários 3 processos. Tem de desejá-la honestamente, tem de defender o seu pedido, tem de tomar posse. Tem de admitir que essas não são condições pesadas. Já estamos familiarizados com o tema da hereditariedade. Darwin, Huxley e Haeckel e outros cientistas físicos amontoaram provas declarando que a hereditariedade é uma lei à espera da criação progressiva. É a hereditariedade progressiva que dá ao homem a sua atitude ereta, o seu poder de movimento, os órgãos da digestão, a circulação sanguínea, a força dos nervos, a força muscular, a estrutura de ossos e um conjunto de outras faculdades relativas à parte física. Existem fatos ainda mais impressionantes relativamente à hereditariedade da força mental. Todas elas constituem o que se pode chamar de hereditariedade humana. Mas existe uma hereditariedade que os cientistas físicos ainda não abarcaram. É antecedente a todas as suas pesquisas. Quando levantam as mãos em desespero, incapazes de explicar aquilo que vem, esta divina hereditariedade é encontrada em todo o lado. É a força benigna que determina a criação primordial. Vem do divino, diretamente para todo ser criado. Origina vida. O que os cientistas físicos não fez, nem pode alguma vez fazer, sobressai por entre todas as forças supremas, inabordáveis. Inabordável. Nenhuma hereditariedade humana se aproxima dela. Nenhuma hereditariedade humana se equivale a ela. Esta vida infinita está com as primeiras letras em maiúscula, flui através de nós, somos nós. A sua entrada é a faculdade que compreende a nossa consciência. Manter estas portas abertas é um segredo do poder. Não vale a pena fazer o esforço? O grande fato é que a fonte de toda a vida e de todo o poder vem de dentro. Pessoas, circunstâncias e acontecimentos podem surgir necessidade e oportunidade, mas a visão, a força e o poder para responder a estas necessidades será encontrada no interior. Evite falsificação. Construa alicerces firmes para a sua consciência sobre forças que fluem diretamente da fonte infinita, a mente universal, da qual somos a imagem e semelhança. Aqueles que entraram em posse dessa herança nunca mais são exatamente os mesmos. Entraram em posse de uma sensação de poder até aqui nunca sonhada. Nunca mais podem ser tímidos, fracos, vacilantes ou receosos. Eles estão ligados à onipotência de forma indissolúvel. Algo deles foi acordado. Subitamente descobriram que possuem uma tremenda capacidade latente, da qual estavam até agora inteiramente inconscientes. Este poder vem de dentro, mas só podemos recebê-lo se o dermos. O uso é a condição para ter esta herança.
Cada um de nós é o canal através do qual o poder onipotente é diferenciado em forma. Se não dermos, o canal fica obstruído e não podemos receber mais. Isto é verdade em relação a todos os planos da existência e em todos os campos de empenho e em todas as facetas da vida. Quanto mais damos, mais recebemos. O atleta que deseja ficar mais forte deve fazer uso da força que possui, e quanto mais dá, mais recebe. O financeiro que deseja ganhar dinheiro deve fazer uso do dinheiro que tem, pois só assim obtém mais. O comerciante que não consegue vender os seus produtos, em breve não terá nenhum a entrar. A empresa que não fornece um serviço eficiente, em breve tem falta de clientes. O advogado que não consegue obter resultados, em breve não terá clientes. E assim acontece em todo lado. O poder depende do uso apropriado do poder que já existe na nossa posse. O que é verdade em todos os campos de ação, todas as experiências da vida, é verdade sobre o poder a partir do qual qualquer outro poder conhecido pelo homem é gerado, o poder espiritual. Se tirar o espírito, o que sobra? Nada. Se o espírito for tudo o que houver, o reconhecimento deste fato deve depender da capacidade de demonstrar todo o poder, quer seja físico, mental ou espiritual. Toda a posse é o resultado da atitude cumulativa da mente, ou a consciência do dinheiro. Esta é a varinha mágica que lhe permitirá receber a ideia e que formula planos para que os execute. Encontrará tanto no prazer na execução como na satisfação do sucesso e da concretização. Agora, vá para o seu quarto. Ocupe o mesmo lugar, a mesma posição, como até aqui, e escolha mentalmente um local que lhe proporcione associações agradáveis. Visualize uma imagem mental completa. Veja os edifícios, os solos, as árvores, amigos, associações, tudo completo. A princípio, dará por si ir a pensar em tudo o que existe sob o sol, exceto o ideal na qual desejem concentrar-se, mas não deixe que isso o desanime. A persistência vencerá, mas a persistência requer que pratique estes exercícios todos os dias sem falhar.